Evangelho de Mateus, capítulo de número 12. Chegamos ao capítulo de número 12. A partir do versículo de número 1. Mateus 12, a partir do versículo de número 1. Todos acharam? Vamos ver. O texto diz assim: Naquela ocasião, Jesus passou pelas lavouras de cereal no sábado. Seus discípulos estavam com fome e começaram a colher espigas para comê-las. Os fariseus, vendo aquilo, lhe disseram: Olha, os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido no sábado. Ele respondeu: Vocês não leram o que fez Davi quando ele e seus companheiros estavam com fome? Ele entrou na casa de Deus e, junto com seus companheiros, comeu os pães da presença, o que não lhes era permitido fazer, mas apenas aos sacerdotes. Ou vocês não leram na lei que no sábado os sacerdotes no templo profanam esse dia e contudo ficam sem culpa? Eu digo a vocês que aqui está o que é maior do que o templo. Se vocês soubessem o que significam estas palavras, desejo misericórdia, não sacrifícios, não teriam condenado inocentes, pois o Filho do Homem é Senhor do sábado. Saindo daquele lugar, dirigiu-se à sinagoga deles. E estava ali um homem com uma das mãos atrofiada. Procurando motivo para acusar Jesus, eles lhe perguntaram: É permitido curar no sábado? Ele lhes respondeu: Qual de vocês, se tiver uma ovelha e ela cair num buraco no sábado, não irá pegá-la e tirá-la de lá? Quanto mais vale um homem do que uma ovelha. Portanto, é permitido fazer o bem no sábado. Então ele disse ao homem: Estenda a mão. Ele a estendeu e ela foi restaurada e ficou boa como a outra. Então os fariseus saíram e começaram a conspirar sobre como poderiam matar Jesus. Vamos orar? Senhor, essa é a Tua palavra e nós estamos aqui em Tua presença mais uma vez, pedindo ao Senhor da Tua graça, direção e favor sobre as nossas vidas, para que em nome de Jesus nós sejamos fortalecidos nessa hora, possamos ser cheios da Tua presença, movidos pelo Teu Espírito, a conhecer a Tua vontade, a compreender o Teu querer, para que possamos viver lá fora, Senhor, aquilo que o Senhor espera de nós. Pai amado, Tu que sonda e conhece os nossos corações, fala no íntimo do nosso ser. Trata com cada um de nós essa noite, Senhor. Nos surpreenda, Senhor. Vai além das nossas expectativas, Senhor, por meio do poder da Tua palavra. Nós oramos e repreendemos tudo que não presta, que não vem do Senhor. Todo pensamento ruim, todo medo, toda apreensão, ansiedade, dor, toda preocupação com as coisas lá fora, em nome do Senhor Jesus, nós oramos e repreendemos esse lugar, das nossas vidas e das nossas mentes nessa hora. Pedimos ao Senhor que nessa noite, mais uma vez, apenas a Tua palavra e o Teu Santo Espírito tenham lugar para agir e reinar no meio de nós. Amém e amém. Bom, meus irmãos, o sábado judaico havia se transformado em uma ferramenta de opressão nas mãos de homens legalistas. Em vez de ser motivo de deleite no Senhor, como nós vamos ver daqui a pouco, né, que esse era o sentido do sábado, o sábado havia se transformado então em um fardo insuportável para os homens daquele tempo. Jesus ele não veio, de fato, abolir a lei do sábado, mas ele veio libertar as pessoas das interpretações equivocadas, né, incorretas, dadas pelos fariseus e mestres da lei. Nessa noite nós temos como tema aqui Jesus, o Senhor do sábado. E nós vamos falar a respeito de legalismo, compreender o que é legalismo e como a palavra de Deus se coloca contra isso. Nós vamos ver Jesus realizando mais um milagre, nós vamos ver Jesus repreendendo os fariseus, então nós vamos falar também de farisaísmo, né? Então esses são os nossos temas aqui nessa noite. Bom, a lei do sábado ela foi dada a Israel no Monte Sinai, né, junto com os mandamentos. Vamos ler? Abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 20. Êxodo capítulo 20. Inclusive foi um dos temas trabalhados aqui na Escola Bíblica, né? Desse semestre.
os mandamentos do Senhor. Êxodo capítulo 20, versículo de número 8, é o quarto mandamento. Todos acharam? O texto diz assim, lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. E aí o versículo 9 diz, trabalharás 6 dias e neles farás todos os teus trabalhos. E continua no versículo 10. Mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor, o teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades. Pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles existe, mas no 7º dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o 7º dia e o santificou. Pode voltar lá no texto do Evangelho de Mateus, só para a gente tomar conhecimento, né, de onde está a lei do Senhor acerca do sábado. Bom, então o Senhor deu essa lei ao povo de Israel ali no Monte Sinai, né, junto com as demais ordenanças que nós conhecemos. Mas o sábado, meus irmãos, ele era a sombra daquilo que estava por vir. Cristo era a realidade, em Cristo se consumava o grande interesse de Deus por essa ideia presente no sábado. Inclusive, Jesus afirmou claramente que o sábado foi criado para o homem e não o homem para o sábado. Esse relato de Jesus está no Evangelho de Marcos, lá no capítulo de número 2. Assim, o sábado, então, deveria ser para os homens como um tempo de repouso, um tempo de busca de equilíbrio da alma. Nós vimos ali, quando lemos aqui em Êxodo capítulo 20, agora isso ficou bem claro. A intenção do sábado não era meramente um não trabalho. A intenção do sábado era repouso, descanso em Deus. A intenção do sábado era que os homens se colocassem ali com aquele tempo diante do Senhor, deixando outras coisas de lado, né? Deixando a correria do dia a dia e pudessem então se voltar ao Senhor nesse tempo de descanso, nesse tempo de renovo, nesse tempo de sentirem-se ali agraciados por Deus e reconhecendo o cuidado de Deus então sobre a vida deles. Essa era a intenção do sábado. O sábado deveria servir para o homem como esse tempo de repouso. Só que os fariseus distorciam a palavra de Deus e transformaram então o sábado em um verdadeiro flagelo para aquelas pessoas. Não é à toa, meus irmãos, que há nos relatos dos evangelhos 7 confrontos registrados entre Jesus e os fariseus acerca do sábado. Há 2 aqui no Evangelho de Mateus, justamente esse texto que nós lemos hoje, 2 confrontos de Jesus contra os fariseus acerca do sábado. Há 2 no Evangelho de Lucas e há 3 no Evangelho de João. 7 relatos de confronto de Jesus contra os fariseus a respeito do sábado. Eles simplesmente haviam acrescentado cerca de 39 regras sobre a maneira de guardar o sábado, tornando então a observância do sábado um fator de peso, fator de opressão àquelas pessoas. Simplesmente acrescentaram mais ou menos 39 regras que iam além daquilo que a lei determinava. Ao longo do tempo eles foram estabelecendo essas regras e tornando então muito difícil para aquelas pessoas de fato conseguir cumprir aquilo que a lei estabelecia. Embora nós saibamos que a lei como um todo, né, ela não poderia ser guardada plenamente, perfeitamente por nenhum homem, esses homens então agravavam isso ainda mais, tornando ainda mais difícil, e não apenas tornando difícil, fazendo com que isso se tornasse um fardo pesado àquelas pessoas. As pessoas se sentiam mal diante da afronta dos fariseus por conta disso. E foi justamente por conta dessas regras que os fariseus buscaram aqui nesse momento advertir Jesus e os seus discípulos. Advertir Jesus e os seus discípulos naquele momento ali, por conta dessa suposta quebra na guarda do sábado, foi o que eles fizeram. Mas Jesus então aproveitou essa oportunidade para ensinar a eles
e hoje aqui certamente ensinar a nós preciosas lições a respeito desse mandamento, né? Esclarecendo aqui algumas coisas. Nós vimos no Evangelho de Mateus ainda, lá no Sermão da Montanha, no capítulo de número 5, Jesus consertando a percepção acerca de diversos mandamentos. Nós vimos Jesus ali consertando a percepção que as pessoas tinham equivocadas, que vinham muitas vezes da interpretação errada de fariseus e de mestres da lei. E aqui é o que nós vamos ver novamente Jesus fazendo, consertando essa percepção acerca desse mandamento aqui. Dos versículos 1 a 8, nós vamos ver aqui o primeiro aspecto aqui desse confronto, né? O primeiro trecho dessa mensagem, né? Nós vamos ver aqui que o legalismo escraviza, mas que Jesus liberta. Aí dos versículos 1 a 8. O primeiro aspecto disso aqui está nos versículos 1 e 2. Vamos ler novamente. Naquela ocasião, Jesus passou pelas lavouras de cereal no sábado. Seus discípulos estavam com fome e começaram a colher espigas para comê-las. E os fariseus, vendo aquilo, lhe disseram: olha, os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido no sábado. O primeiro aspecto aqui desse trecho é o fato de que os discípulos não estavam fazendo algo proibido pela lei. Ao contrário do que afirmaram ali esses fariseus. A afirmação deles de que esses discípulos de Jesus estavam fazendo o que não era permitido pela lei no sábado ou acerca do sábado era uma premissa falsa. Eles estavam verdadeiramente ali baseados nessas suas regras adicionais. Como é que nós sabemos disso? Abra aí Deuteronômio, capítulo de número 23. Deuteronômio 23. Vou ver aqui que eu também não marquei. Versículo de número 24. Vamos ver aí o que a lei do Senhor falava a respeito disso. Deuteronômio 23, versículos 24 e 25. Se vocês entrarem na vinha do seu próximo, poderão comer as uvas que desejarem, mas nada poderão levar em sua cesta. Se entrarem na plantação de trigo do seu próximo, poderão apanhar espigas com as mãos, mas nunca usem foice para ceifar o trigo do seu próximo. Olha que interessante. A lei do Senhor ela é perfeita. Ela é perfeita. Deus havia estabelecido uma lei que visava, então, dar suprimento às pessoas que necessitassem em determinado momento desse suprimento, que estivessem passando por um lugar, que tivessem uma viagem, e ali se encontrassem com fome, necessitassem de alimento. E o que o Senhor, então, determinou? Que se essas pessoas passassem, então, por uma plantação, por uma vinha, por uma plantação de trigo, por exemplo, e precisassem, então, de alimento, mas não fossem os donos daquele terreno, né, daquela plantação, eles poderiam então tomar isso, mas eles poderiam tomar para si, eles poderiam se apropriar, eles poderiam fazer como MST, cheguei aqui e vou me apropriar da terra de vocês. Não. Eles poderiam tomar o suprimento para eles, o máximo para aquele momento. Era o que eles podiam fazer. O texto diz, inclusive, que eles não poderiam usar a foice. Ou seja, era aquilo que as suas mãos pudessem segurar. Na percepção ou na ideia da lei, o que há aqui é o fato de que ninguém vai conseguir tomar toda a plantação de alguém num dia só, em apenas um momento, quando está passando ali. A sua fome ela não é suficiente para isso. Assim o Senhor supriria a necessidade daqueles que estivessem passando e não tiraria o direito à propriedade privada daqueles que tivessem aquela grande propriedade, aquela grande plantação. Assim o Senhor conseguia, por meio de uma obra amorosa, levar equilíbrio, cuidado e sustento às pessoas. Essa era a ideia. E aí, voltando lá no texto, é justamente isso aqui que estava acontecendo. Os discípulos de Jesus passavam ali no sábado por uma lavoura de cereal. O texto não nos informa, né? Alguns comentaristas supõem que talvez eles estivessem num dia tão dedicados à obra do Senhor, naquele sábado, que estavam naquele momento com fome, não haviam se alertado para isso, não haviam levado seu alimento,
ou estivessem longe do local onde poderiam ter esse alimento. Então eles começaram a colher ali o suficiente para eles comerem. Eles não estavam roubando ninguém, segundo a lei, eles estavam fazendo o que era suficiente, tomando ali aquilo que era para eles comerem. Então o primeiro aspecto é esse: eles não estavam, meus irmãos, fazendo algo proibido pela lei, ao contrário do que estavam alertando ali aqueles fariseus. O segundo aspecto aí é justamente o fato de que é o conhecimento da palavra de Deus que nos liberta da opressão do legalismo. O que aqueles homens estavam fazendo era justamente o que nós conhecemos hoje, entendemos hoje como legalismo. O que é o legalismo? O legalismo é quando a gente toma qualquer coisa e coloca essa coisa como uma lei acima da lei de Deus, como algo que tenha que ser observado além da lei de Deus. E tomamos isso como uma forma realmente de uma instrução legal. Então isso não é observar a lei, isso é o que chamamos de legalismo. Então, vamos supor, dizer para você que crente só usa calça. Isso é legalismo. Por quê? Porque não há dentro da palavra de Deus nada que diga assim, crente só usa calça. É claro, meus irmãos, que dentro dos nossos contextos e épocas e ambientes, há determinadas observâncias que nós precisamos fazer por um contexto social. Então, se você for, por exemplo, ao fórum aqui de São Luís, você não pode entrar lá de bermuda. Você não pode entrar no fórum de bermuda. É uma observação que você está fazendo dentro de um contexto social. Assim, quando você vai para a igreja, você tem cuidado com as roupas que você vai à igreja e outros ambientes. Então, essa observação de um contexto social não é o legalismo. Mas o legalismo é quando nós abraçamos uma determinada regra e o colocamos acima da lei. O que esses homens estavam fazendo aqui era justamente legalismo. Estavam recriminando ali os discípulos de Jesus porque supostamente estavam quebrando a lei quando não estavam. Eles estavam quebrando ali aquelas regras que aqueles homens tinham estabelecido. Como então Jesus consegue superar isso? Pelo conhecimento da palavra de Deus. Veja o versículo 3. Ele respondeu: vocês não leram o que fez Davi quando ele e seus companheiros estavam com fome? Ele entrou na casa de Deus e junto com seus companheiros comeu os pães da presença, o que não lhes era permitido fazer, mas apenas aos sacerdotes. O que Jesus fez? Pelo conhecimento da palavra de Deus, ele derruba o argumento daqueles fariseus. É isso que nós devemos fazer. As palavras de Jesus aqui são bem claras, né? O seu questionamento começa: vocês não leram? Ou seja, vocês não viram o que estava no texto sagrado, que a história conta acerca de Davi? Então Jesus se utilizou do exemplo de Davi, que não havia comido o pão santo, né, o pão da presença, por uma blasfêmia, por desprezo, mas pela necessidade urgente dos seus homens que estavam ali naquele momento com fome. Não lhes era permitido fazer de uma maneira legal, mas acima da lei estava ali a necessidade daqueles homens. Os homens estavam necessitando daquele alimento. Então eles foram lá e comeram o alimento. E nem por isso eles foram punidos pelo Senhor. O que Jesus está mostrando aqui é que a necessidade humana prevalece sobre as leis cerimoniais, especialmente naquele tempo. Isso é muito importante saber. Há muitas pessoas que estão presas em legalismos desnecessários. Uma vez eu vi um pastor, não vou dizer de qual igreja, mas falando assim, olha, sobre o pão da ceia, né, o vinho, dizendo assim, olha, eu aprendi no meu tempo, hoje as pessoas desrespeitam, eu aprendi no meu tempo que o pão da ceia e o vinho da ceia que sobra tem que ser tirado dali, sem que ninguém coma, tem que ser enterrado. Uma determinada igreja, né, que pessoas antigas guardaram essa ideia, diz que tinha que ser enterrado. Por quê? Ninguém sabe. Mas o pastor ele falava aquelas palavras ali num tom de que era
um pecado não fazer isso. Meu irmão, acabou a ceia, lá vem as crianças, deixa atenção, olha o pão, posso comer, estou com fome, desci ali do culto, estou indo para casa, estou com fome, pode comer? Pode comer. Posso tomar o suco aí? Pode. Está aí. Porque o simbolismo da ceia está quando nós estamos aqui de maneira consciente, lembrando do sacrifício do nosso Senhor Jesus, nos comprometendo com Ele por meio dos nossos corações, cumprindo aquilo que Ele nos ordenou. Acabou, é pão e suco. É pão e suco. Então, às vezes nós ficamos presos a determinados legalismos, porque por desconhecimento da palavra de Deus. Quantos de nós talvez já não vivemos realidades de determinados ritos dentro das igrejas, talvez por onde passamos, que nos prendiam ali a determinadas questões, e quando a gente foi realmente observar dentro da palavra de Deus, compreender a palavra de Deus, nós fomos nos percebendo, olha, realmente isso aqui não fazia sentido. Realmente isso aqui não tinha porquê eu estar ali aprisionado. Tem muita gente que dá o dízimo, mas não é um dizimista. Como assim, pastor? Porque tem pessoas que entregam o dízimo como se sentissem acorrentadas, com peso, com pesar. A palavra nos manda não entregar com pesar. Então tem muita gente que dá o dízimo como quem paga uma conta que odeia pagar, mas tem que pagar. Conta de energia, né? É meio alta, mas você tem que pagar porque eles vão lá e cortam. Então tem muita gente que vai e entrega o dízimo com esse pesar no coração. Mas não é assim. A palavra nos mostra que as nossas contribuições ao Senhor, elas devem ser voluntárias, elas devem ser amorosas, um gesto de amor, um gesto de gratidão ao Senhor. Por isso eu digo, tem muita gente que dá dízimo e não é dizimista segundo o preceito da palavra de Deus. 10%, meus irmãos, é talvez o mínimo que nós possamos dar diante daquilo que é o favor de Deus sobre nós. Mas a proposta bíblica, ela é uma proposta de gratidão. Que nós possamos nos voltar ao Senhor com os corações agradecidos. Reconhecemos o fato, então, de que o Senhor nos dá para o nosso suprimento. Mas se tivéssemos que dar como uma forma de retribuição completa por tudo aquilo que o Senhor nos dá, 100% seria ainda insuficiente. Então, compreender essas coisas vão nos libertando e vão fazendo com que a gente realmente possa exercer as coisas segundo o padrão de Deus. Se Davi aqui, por conta da necessidade, então, tinha o direito de ignorar aquelas questões cerimoniais por conta da necessidade ali daqueles homens de alimento, o Filho de Deus, então, muito mais teria direito de alimentar os seus discípulos, embora fosse o sábado. Jesus estava, então, querendo dizer que a lei de Deus, ela não consiste meramente em regras. E essa é uma consciência que nós precisamos ter. Não olhar para a lei de Deus, para a palavra de Deus como meras regras, mas em uma disposição de Deus para o bem das pessoas. Comece a olhar para a palavra de Deus como favor de Deus para as pessoas, como bem de Deus para as pessoas, como benevolência de Deus para as pessoas. Gente, muda completamente a nossa percepção, porque até as repreensões de Deus são amorosas para nós, são pelo amor de Deus por nós. Comece a olhar para a palavra de Deus assim, a sua percepção irá mudar. E nós vamos começar a nos desprender do legalismo. O terceiro aspecto aí desse ponto é que o exercício da misericórdia é mais importante do que a oferta de sacrifícios. Veja os versículos 5 a 7. Ou vocês não leram na lei que no sábado os sacerdotes no templo profanam esse dia e contudo ficam sem culpa? Eu digo a vocês que aqui está o que é maior do que o templo. Se vocês soubessem o que significam estas palavras, desejo misericórdia, não sacrifícios, não teriam condenado inocentes. Os fariseus, eles estavam cegos
para a grande verdade contida lá em Oséias 6,6, que é esse texto aí, deseja misericórdia, não sacrifícios. Deus, meus irmãos, é Deus misericordioso. E Ele espera então que o seu povo se mostre misericordioso para com as pessoas. O que aqueles homens ali estavam fazendo era exercer falta de misericórdia. Estavam vendo homens com fome, tomando ali cereal de uma lavoura que certamente tinha muito cereal para se alimentar, e eles preferiam olhar para aquelas pessoas com um olhar de carrascos, dizendo assim: olha, eles estão errando porque eles estão comendo, em vez de olhar para eles com um olhar de misericórdia, como quem diz assim: olha, eles precisam de fato comer porque eles estão passando fome. O legalismo, meus irmãos, nos prende talvez a hoje, domingo à noite. Estamos aqui, é maravilhoso, meus irmãos, estar aqui para cultuar o nome do nosso Senhor. Mas se de repente um parente seu, um amigo seu, alguém que você pode ajudar num dia como hoje, precisou da sua ajuda, um amparo, talvez passando mal, tendo alguma necessidade, e você de repente, sabe, olhar para essa pessoa e dizer assim: não, mas eu não posso te ajudar porque eu vou à igreja hoje. Isso é legalismo. Isso é legalismo. Mas você olhou e disse assim: olha, eu vou ficar aqui porque eu vou te ajudar. Estava indo para a igreja e é maravilhoso estar lá com os meus irmãos, mas você está necessitado dessa ajuda agora, eu vou te ajudar. E aí a gente vai lá e faz isso. Não estou falando aqui de recorrência, de alguém que simplesmente abandonou a igreja porque sempre procura alguma coisa para ocupar o seu dia e aquele horário agora com outras coisas. Não é sobre isso. É sobre ter temor no coração e ter misericórdia para com aqueles que precisam em determinado momento de nós. Semana passada não vim pela manhã na escola bíblica. Minha mãe está lá em casa, fez uma cirurgia nos olhos e estava precisando de alguém para ficar, estava bem no começo e precisava que alguém acompanhasse. Durante a semana a gente já conseguiu se organizar, já saltou mais o horário dos remédios dela, mudou essa perspectiva. Agora a gente já consegue deixar, ela está se recuperando. Mas aquele dia era necessário que alguém ficasse. E eu fiquei. Nós não vamos morrer porque um dia a gente não conseguiu vir, o que é completamente diferente daquele que desdenha de estar na casa de Deus. Você entende isso? Então a gente não pode se prender, meus irmãos, aos legalismos. E isso vai acontecer quando nós, compreendendo a palavra de Deus, percebermos que o nosso Deus é um Deus de misericórdia. E Ele quer então que nós possamos agir de maneira misericordiosa. A melhor forma de adorar a Deus, meus irmãos, é ajudando os outros. A melhor forma. Os louvores são essenciais. Estar aqui, pregar a palavra, escutar a palavra é muito importante. Mas se nós somos aqueles que estamos aqui, cantamos, pregamos, escutamos, estamos sempre aqui, mas somos pessoas pesadas de coração para com os outros, nós não estamos adorando a Deus. E temos que tomar muito cuidado então com isso. O quarto aspecto aqui desse ponto, esses primeiros versículos, é que o senhorio de Cristo, então, ele traz liberdade e não escravidão. Veja o versículo de número 8. Pois o Filho do Homem é Senhor do sábado. Jesus, nós vimos aqui, ele é maior do que o templo. Nós vemos agora que Jesus é o Senhor do sábado. E esse seu senhorio, ele é contrário ao legalismo. Por quê? Porque ele não escraviza, porque ele não é opressor. O senhorio de Deus é essa coisa libertadora. O problema é que muitas pessoas acabam não percebendo isso. Às vezes acontece desde o começo da caminhada. As pessoas começam a caminhada com o Senhor e começam a ter aquela percepção binária das coisas, sabe? 0 ou 1, certo e errado, pecado ou não pecado. Aí começa a ter aquela coisa assim, tipo, é pecado? Não é pecado? Posso? Não posso? E aí às vezes acaba se prendendo a fiz isso ou faço isso, mas eu sequer sei porque eu tenho que fazer. Ou sequer tenho no meu coração o desejo de fazer. Obedecer aos pais é bom, é importante? É.
Agora, obedecer aos pais, cumprir a obediência aos pais, mas com um coração pesado, rançoso, rancoroso, não é de fato obediência. Porque a obediência ela é interna, ela precisa ser verdadeira, ela precisa ser completa. Então, ter esse cuidado de não estarmos fazendo, dizendo assim, porque o certo é esse. Me converti, não posso mais ir para a festa. Beleza, não vai para a festa. Mas o que toca no seu celular quando você está só? O que você deseja quando você está sozinho? O que seu esposo, sua esposa, seus pais, seus filhos não podem ver que você faz? Você esconde para tentar demonstrar uma falsa aparência de uma vida reta. Essas são as questões. Quando nós estamos realmente em Cristo, o Filho do Homem é Senhor até do sábado. Eu gosto da versão que diz assim: pois o Filho do Homem até do sábado é Senhor. O Senhor passa a ser dono não apenas do sábado, mas de toda a nossa vida. Nós deixamos de fazer determinadas coisas ou fazemos outras porque agora nós nos deleitamos no Senhor, porque temos prazer nele. Portanto, um domingo, por exemplo, na casa de Deus, podendo ter a oportunidade de vir a cultuar ao Senhor, 2 momentos ao longo do dia, poder estar em casa, contemplar desse momento, passa a ser para nós prazeroso, meus irmãos. Passa a ser prazeroso. Digo para vocês que ser pastor e ter trabalho secular é um desafio tremendo. Há muitos pastores que têm a graça de Deus de poder apenas dirigir a igreja e viver dessa maneira e serem sustentados assim. Mas até hoje não entendo, na verdade, ainda que Deus me queira dessa maneira. Mas é desafiador. Você ter o trabalho secular e você guiar a igreja. Então, para atender vocês veem, né? Tem que ser à noite, durante a semana. O tempo é concorrido. Se tem uma semana que 3, 4 pessoas querem falar comigo, eu tenho que, escolher ou dar prioridade para quem falou primeiro, ou se aparecer alguma coisa muito urgente. Tem que escalonar meus horários com a família. E tempo para estudar é daquele jeito, né? O olhar aqui de panda, né, não deixa esconder. É à noite, extrapolando o tempo, é conseguindo acordar mais cedo, é domingo à tarde. Vocês estão tudo dormindo, eu estou estudando, para trazer a mensagem do Senhor. Mas, meus irmãos, é prazeroso. É saber que estamos cumprindo algo que é para a glória de Deus. Então é um prazer, vivo nessa vida há muitos anos e, graças ao Senhor, ainda não sinto desprazer nisso. É prazeroso. E assim é a nossa vida com o Senhor. Quando a gente quebra a questão do legalismo, quando nós estamos do Senhor, passa a ser prazer. Passa a ser reconhecimento do cuidado de Deus por nós. Isso é maravilhoso. Poder, um adolescente, por exemplo, que conhece o Senhor e entender que, biblicamente, esse não é um tempo para se relacionar com alguém nos moldes daquilo que o mundo faz lá fora. É prazeroso saber, o Senhor cuida de nós. As pessoas lá fora estão entregues aos seus próprios prazeres. Então estão lá com 12, 13, 14, 15 anos namorando, mas tecendo em seus corações feridas que às vezes vão durar muito tempo, gente. Muito tempo. Eu tive minha primeira experiência de namoro com 14 anos de idade. 14 anos de idade. E me vi em diversas circunstâncias ferido até minha conversão genuína. Até minha conversão genuína, para me sentir liberto daquelas coisas que eu vivia. Então, isso é cuidado de Deus. Deus é bom. Deus é bom, meus irmãos. Então, quando a gente começa a compreender, a gente vê que Deus não é um carrasco. Nele nós estamos encontrando liberdade, estamos saindo da escravidão. Um teólogo chamado William Hendrickson, ele afirma assim, na antiga aliança, a semana começava com 6 dias de trabalho, que eram seguidos por um dia de descanso, o sábado, né? A exemplo do que Deus fez na criação. Mas a nova aliança
Depois que Jesus se entregou no Calvário, Cristo alcançou o povo com o seu eterno descanso sabático. É aquela afirmação lá do autor da carta aos Hebreus, no capítulo 4. Agora, a ordem se inverte e em vez de trabalho e descanso, passamos a ter descanso, depois trabalho. Porque primeiro nós descansamos em Cristo e agora podemos trabalhar na confiança do cuidado e da provisão que o Senhor nos dá. Que maravilha! É por isso que a semana agora, né, começa no domingo. É o dia do Senhor. Nós descansamos no Senhor. E isso nós podemos ver no livro de Atos, quando Paulo está em Troade e havia se encontrado com a igreja. O texto diz, no domingo, o dia do Senhor. E a igreja começou a perceber isso, entender isso. E agora é essa a nossa percepção. No Senhor nós descansamos e depois trabalhamos. No Senhor nós temos descanso. O Shabat é esse descanso. O descanso que nós temos do Senhor. No cuidado que Ele tem por nós. No favor que Ele tem pelas nossas vidas. Então nós podemos trabalhar. A lei de Deus, meus irmãos, é uma lei de amor, ela não é um peso. E muitos continuam olhando para as ordenanças do Senhor como algo pesado, mas não é assim que nós devemos fazer. Nosso Deus é um Deus que age com misericórdia. E, meus irmãos, o governo do Senhor Jesus, então, sobre nós, ele traz liberdade e alegria. Agostinho afirmou que quanto mais servos de Cristo somos, mais livres nos sentimos. Não nos sentimos mais aprisionados. Pastor, mas eu não posso beber. Poder você pode, mas você não precisa. Porque você não precisa mais da bebida para ficar alegre. O que essas pessoas fazem? Eles entendem que aquilo é um motivo para a sua alegria. Eles precisam beber para ficar bem. Os que são mais retraídos precisam beber para poder falar com alguém, para sorrir, para sentir bem. Ah, pastor, eu não posso usar determinadas roupas sensuais. Você não precisa. Homens, mulheres, vocês não precisam disso. Nós não precisamos disso. Nós já temos um Senhor em quem nós nos deleitamos. Nós não precisamos nos deleitar nos olhares dos outros. Nós não precisamos. Então, quanto mais estamos sendo servos do Senhor Jesus Cristo, mais nos entregamos a Ele, mais livres nós nos sentimos. Não estamos presos às drogas, às amarras do pecado, à lascívia, nada, meus irmãos, o dinheiro nada nos prende. Estamos livres no Senhor. Amém? O segundo confronto registrado aqui está então dos versículos 9 até o versículo 14. E é um confronto agora que vai se dar na sinagoga e logo depois desse primeiro momento ali na lavoura de cereais, Jesus agora vai se encontrar na sinagoga e vai ser mais uma vez confrontado por esses fariseus. E aqui nós vamos ver nesse segundo ponto o amor e o ódio travestido de amor, que é um dos frutos do legalismo, é um ódio travestido de amor. O que nós vemos aqui nesse texto, a partir desse versículo 9, é esse novo embate de Jesus com os fariseus acerca do sábado. Então, esse episódio aqui, ele é relatado nos 3 evangelhos sinóticos, né, para relembrar, Mateus, Marcos e Lucas. Mas Mateus é o mais sucinto deles. Se você for ler em Marcos e Lucas, o relato ele é um pouco mais extenso. Jesus aqui, ele entrou na sinagoga para ensinar. Era costume de Jesus fazer isso aos sábados. E estava ali naquele dia um homem com a mão direita, Lucas que diz que é a mão direita, né? Mateus não faz esse relato. Ele estava ali com a mão direita ressequida e atrofiada. Então ele tinha uma deficiência, ele tinha uma deformidade na sua mão. Ela era ressequida, né? Mirrada, dizem algumas versões, atrofiada. Ali também estavam naquele momento os fariseus, justamente buscando motivo para acusar Jesus de ser um transgressor do sábado. Eles não se convenceram lá na lavoura de cereais, e vendo que Jesus se dirigiu então à sinagoga, eles vão atrás de Jesus.
Se nos versículos anteriores, versículo 1 até o versículo 8, o ataque foi contra o posicionamento dos discípulos que estavam ali tomando os cereais para comer, agora vai ser um ataque direto contra o próprio Jesus. E o que nós vemos aqui? Primeiro, a tensão daquela situação. Veja o versículo 9. Saindo daquele lugar, dirigiu-se à sinagoga deles. E aí continua. Estava ali um homem com uma das mãos atrofiada, procurando motivo para acusar Jesus. Eles lhe perguntaram, é permitido curar no sábado? E ele lhes respondeu, qual de vocês, se tiver uma ovelha e ela cair no buraco no sábado, não irá pegá-la e tirá-la de lá? Quanto mais vale um homem do que uma ovelha. Portanto, é permitido fazer o bem no sábado. Como eu disse, Jesus tinha esse hábito de ir à sinagoga para ensinar, especialmente no sábado. Aquele homem estava ali, talvez, há duas possibilidades aqui. Talvez ele era um homem que, por saber que Jesus tinha o hábito de ir à sinagoga, estava ali esperando Jesus para receber o milagre. Alguém que frequentava a sinagoga e ali esperava Jesus naquele dia para receber o ensino e receber o milagre. Ou há uma outra possibilidade levantada, que esse homem tivesse sido plantado ali pelos fariseus, justamente para tentar pegar Jesus em alguma falta. Eles então perguntaram para Jesus, é o que diz aí no versículo 10, é permitido curar no sábado? Eles queriam aproveitar aquela situação ali para pegar Jesus em alguma contradição e acusar Jesus de ser alguém que cometia heresias. Mas Jesus respondeu então com outra pergunta, mais uma vez o versículo 11. Ele lhes respondeu, qual de vocês, se tiver uma ovelha e ela cair no buraco no sábado, não irá pegá-la e tirá-la de lá? Jesus responde com uma pergunta. Depois, Jesus faz aqui um juízo de valor, versículo 12. Quanto mais vale um homem do que uma ovelha? Então, ele expõe a situação de que aqueles homens, se tivesse uma ovelha e ela caísse no buraco no sábado, eles iriam lá tirá-la. E agora ele faz um juízo de valor. Gente, um homem vale muito mais do que uma ovelha. Então, ele fecha o seu argumento com uma afirmativa aí bem conclusiva. Portanto, é permitido fazer o bem no sábado. Então, para onde Jesus dirigiu o seu pensamento? Para aquilo que nós falamos agora há pouco. A lei, o aspecto principal da lei é o amor de Deus. É o amor do Senhor. O amor do Senhor pelos homens. Então, Jesus vai dizer, olha, é permitido fazer o bem no sábado. Porque se vocês iam atrás de uma ovelha que se perdesse no sábado, imagine um homem que está aqui passando por uma situação dessa, vale mais a vida de um homem. E aqui Jesus então expõe esses fariseus. E meus irmãos, isso aqui para nós também é digno de uma reflexão profunda. Porque nós não podemos cair no farisaísmo, viver uma vida farisaica, de estar dentro da igreja, de sermos conhecedores da lei, conhecedores da palavra de Deus, mas estarmos então, como consequência do legalismo, vivendo uma vida farisaica. Alguns pontos aqui para a gente refletir sobre essa questão de ter uma vida de fariseu. Bom, o primeiro os fariseus dão mais valor aos rituais do que à vida humana. É o que nós lemos aqui. Esses fariseus aqui, eles não viram um homem necessitado. Eles só viram aqui uma forma de acusar Jesus. O zelo deles não era pela palavra de Deus, mas era um zelo pela tradição dos homens. Esse era o zelo dele. É por isso, meus irmãos, que a gente vai se deparar com um pastor traindo a sua esposa e continuando a pregar. Alguém vivendo uma vida em pecado e continuando a servir na igreja, escondendo as pessoas. Por quê? Porque o farisaísmo faz isso. A gente viver uma vida em que há mais valor aos ritos
do que a vida de verdade. E até a sua própria vida. Porque o fariseu, ele imagina então que se ele conseguir seguir com os ritos, está tudo bem, quando não está. Enquanto seu coração está ali apodrecido, enquanto ele está fazendo mal a alguém, mas ele entende então que seguir os ritos é o suficiente. Nós não podemos cair nesse engano, meus irmãos. Não podemos. Os fariseus, eles vivem então dessa forma. Escondem ali aquilo que realmente são, em troca de apresentar aos outros aquilo que eles têm expectativa de ver. O segundo ponto sobre o farisaísmo. Os fariseus, eles dão mais valor à aparência do que à verdade. Ora, o que era pior aqui? Restaurar a saúde de um homem no sábado ou tramar a morte de um inocente por puro ódio no sábado? Certamente, por si só, tramar a morte de um inocente. O texto vai nos dizer lá no versículo 14 que então os fariseus saíram e começaram a conspirar sobre como poderiam matar Jesus. E assim fazem então os fariseus. O que importa é a aparência. Ah, tá vendo esse irmão assim, assim, assado. Mas o fariseu muitas vezes está cometendo pecados também. Só que ele não deixa transparecer, ele não aparenta. Então ele vai então lançar sobre o outro pedras, enquanto esconde os seus próprios pecados. Nós não estamos dizendo, meus irmãos, que o pecado de um é justificado pelo pecado dos outros. Que esse é um grande equívoco que nós podemos cometer. Ah, mas eu estou assim. Ah, mas fulano de tal está assado e ninguém vê. Ninguém está sabendo. Está escondendo. Não, o meu pecado não é justificado pelo seu. A única coisa que nos justifica é o sangue do Senhor Jesus Cristo. Agora, o que nós estamos vendo aqui é que o risco é eu andar como um fariseu. Aproveitar para atacar o outro, para olhar para o pecado do outro, para condenar o outro, enquanto vivo pecados escondidos. Porque eu tenho uma aparência melhor, eu não prezo pela verdade. Aquele que está em Cristo, ele preza pela verdade, pela sua própria correção, pela correção do outro, pelo bem. Preza de uma forma amorosa. Ele preza pela verdade. Mas aquele que vive no farisaísmo, ele preza pela aparência, por aquilo que é externo. E aqui é um equívoco. Terceiro aspecto aqui do farisaísmo. Os fariseus dão mais valor a um animal. E nós poderíamos chamar aqui a coisas do que ao ser humano. É esse caso aqui. Pergunta de Jesus: qual de vocês, se tiver uma ovelha e ela cair no buraco no sábado, não irá pegá-la e tirá-la de lá? Jesus fez esse questionamento aqui, talvez porque tivesse algum caso, talvez porque fosse muito notório que esses homens costumavam fazer isso. Tivessem propriedades, tivessem animais e costumavam fazer isso no sábado, e aqui estão tentando descartar isso, mas agora que Jesus quer curar um homem, eles querem dizer assim: não, isso é pecado, é a quebra do sábado. Então eles davam mais valor aqui a uma ovelha, mas não socorriam um homem. É quando nós damos mais valor a coisas do que aqueles que precisam. Isso é farisaísmo. Isso é farisaísmo. Falava aqui na quarta-feira, né, no livro de Neemias, a gente falando que Neemias, ele abriu mão durante 12 anos daquilo que era dedicado ou destinado a ele como governador. Por 12 anos, ele e toda a sua equipe abriram mão disso. Por quê? Porque ele diz lá o texto que o sofrimento do povo
era demasiado pesado. O povo estava sofrendo demais. E por isso ele não queria viver ostentando. Então, nós falávamos na quarta-feira, um líder de verdade, ele se preocupa com as pessoas, em vez de se colocar em primeiro lugar. E nós exemplificamos determinados lugares, o pastor que vive um padrão completamente distante, completamente além daquele que é o padrão das pessoas que vivem ali naquela igreja. Nós não estamos falando aqui de alguém que tenha uma renda à parte, né, como eu falei agora há pouco. Uma pessoa que vive às custas da igreja e deve viver assim, Paulo defende isso. Agora, 70% da arrecadação da igreja é para ele viver ali luxando, andando de Hilux e viajando. Enquanto a igreja passa necessidade, a igreja não é zelada, não é cuidada, não é investido na vida das pessoas, nos trabalhos da igreja, e o pastor está lá charlando, né, como diz o outro. Está errado. Está errado. Isso é uma vida farisaica. Dá mais valor às coisas do que às pessoas. Está errado. Dá mais valor a um animal do que às pessoas. É uma vida farisaica. Não sei o quê. Mas gato vale mais que muita gente. Cachorro vale mais que muita gente. Eu queria que esse cachorro falasse. Queria dizer para você é chato, viu? Você é chato. Porque gente é difícil. Porque gente a gente tem que lidar. As pessoas podem falar para a gente. Eu vi um pastor ontem de adolescentes, né, numa pregação para adolescentes, falando assim: gente, a gente hoje está na época de bloqueio. Não gosta de alguém, bloqueia lá na nossa rede social. Mas a vida real não é assim. A gente não pode simplesmente bloquear as pessoas. Aí tem gente que ama bicho, porque bicho é muito fácil. Ele está lá chateado com você, mas ele sempre vai falar assim: miau. E você vai dizer: olha que maravilhoso, ama a mamãe. Não, ele está doido para dizer que você não está cuidando dele direito. Mas é verdade, gente, que tempo esquisito que a gente está. Em que matar tartaruga na praia é crime. Enquanto gente quer defender que se possa matar fetos na barriga. Esse tipo de tempo que a gente está vivendo, isso é horrível. E nós, cristãos, nós não podemos nos levar para esse caminho. Nós precisamos dar mais valor às pessoas do que às coisas. A gente podia, meus irmãos, estar aqui, estamos com 3 anos de igreja, estamos aqui numa loucura desenfreada para comprar um terreno, para construir um prédio próprio. Mas quanto isso custaria para nós? Quanto custaria de falta de cuidado com as pessoas, de amparo com as pessoas, de destinar recursos para cuidar das pessoas? Queremos, esperamos, sonhamos com um dia que o Senhor vai nos dar essa possibilidade, mas sem tirar do cuidado com as pessoas. Isso nós não podemos abrir mão, porque é farisaísmo. Então precisamos despertar. Quarto aspecto da vida de um fariseu: eles fiscalizam Jesus. Versículo 10: e estava ali um homem com uma das mãos atrofiada. Procurando motivo para acusar Jesus, eles lhe perguntaram: é permitido curar no sábado? Fariseus fiscalizam Jesus. Estão na igreja, mas tudo está sempre contrariado. Tudo está sempre olhando para os outros. Tudo está sempre tentando encontrar os erros, tentando encontrar os problemas. Não contribui, não ajuda, não propõe, não se dispõe, não participa, mas está sempre olhando o erro dos outros. Sempre tentando encontrar problemas, fiscalizando Jesus. O corpo de Cristo é Cristo, é o seu corpo. Então, se a gente não propõe, não ajuda, não se dispõe, não ama, mas a gente está sempre ali, sendo o contrariado, o chateado, o não sei o quê, a gente está errado.
Não estou dizendo que a gente nunca vai discordar, meus irmãos. Mas a gente precisa estar junto, se amando, se dedicando, propondo. Aqueles homens, eles não estavam ali para ouvir a palavra de Deus, eles queriam impor suas ideias. Jesus estava no sábado na sinagoga, disposto a ensinar como sempre fazia. Aqueles homens estavam ali querendo pegar Jesus no erro. Eu venho para a igreja e só quero ver o problema. Eu venho para a igreja contrariado. Meu irmão, o dia que você estiver numa igreja, essa ou qualquer outro lugar, que você cansou, está só contrariado, está só chateado, teu coração já está endurecido, e você não consegue mais ajudar, propor, no mínimo, procurar outro lugar, pode ser saudável, se você chegar lá e se dispor a se quebrantar. Porque se num lugar que você está, você já não se quebranta mais, você não consegue escutar a palavra do pastor, você não pode ser repreendido, pode mais nada, vai para um lugar onde pelo menos isso vai poder acontecer. Porque, e eu digo para vocês, como alguém que passei um tempo assim, sabe, de ficar lá atrás, o que o pastor falava, eu já falava que, já vem essa história de novo. Tá ficando velho. Não sei o quê. Mas não cuida disso. Mas não ajuda disso. Gente, que coisa horrível. E eu tive que reconhecer isso assim diante de Deus. Deus, não dá, tá errado isso. Não tá bom. Porque aí a palavra já não entra mais. A palavra já não entra mais. Então a gente tem que tomar cuidado. Isso é uma vida farisaica. Os fariseus, eles são confrontados por Jesus. É o que nós vimos aqui. Jesus os confrontou. Nós lemos no texto aí, versículos 11 e 12. Porque Jesus desmascara a falsa teologia dos fariseus. Não tem para onde. A gente vai ficar tentando viver uma vida farisaica, Jesus vai desmontar a gente. Ele vai pegar a gente em algum canto aí da cidade, mas ele vai pegar a gente. Ele vai desmontar a gente. Porque Jesus não pede para fariseu. Não pede. Então viver uma vida farisaica é rumar para um caminho mau. Por fim, os fariseus endurecem o seu coração contra Jesus. É o versículo 14 nos dizendo que então eles saíram e se arrependeram? Não. Eles começaram a conspirar sobre como poderiam matar Jesus. Ou seja, ao serem confrontados, em vez de se arrepender, eles se encheram de furor contra o Senhor. E eles saíram então da sinagoga para conspirar contra Jesus. E esse aí é o fim do caminho, a fim da linha para o fariseu. Porque Jesus vai o confrontar. Mas ele vai endurecer o seu coração, ele não vai querer se arrepender, então ele vai tornar Jesus um inimigo. E é o pior lugar que nós podemos estar, nos colocando como inimigos de Jesus. Então eles se encheram de furor e foram dali em diante começar a tramar contra Jesus. Mas, meus irmãos, eu queria concluir essa exposição hoje falando daquilo que precisa para nós ser ainda mais valioso aqui nesse texto. Jesus, diante de tudo isso, ainda assim realizou um tremendo milagre. O versículo 13 nos diz que então ele disse ao homem: estende a mão. O homem a estendeu e ela foi restaurada e ficou boa como a outra. Enquanto os fariseus estavam preocupados com os rituais, Jesus estava então preocupado com a vida daquele homem. Aquele homem que estava então com a mão ressequida, atrofiada, provavelmente com dificuldades para trabalhar, para ter o seu sustento, vergonha diante da sociedade, falta de saúde. Esse homem está passando por isso. E Jesus, que está ali, precisa lidar ainda com as afrontas dos fariseus. Olha como é o trabalho de Jesus. Tendo gente para ser curada, gente para ser restaurada, gente para ser amada, e precisando lidar, então, o Senhor Jesus, com gente ruim, gente amarga, gente de coração duro. Essa não é a tônica, meus irmãos, da igreja de uma forma geral? Enquanto
por meio de uns, Jesus trabalha, ama, cuida, e tem outros que precisam, e às vezes nós somos aqueles que trabalham, mas ao mesmo tempo somos aqueles que precisam. Há outros que não percebem a sua necessidade de Jesus e estão ali com um atrapalho, como pedra de tropeço para os outros. Mas Jesus foi lá, lidou com aqueles homens ali, e aí, tendo resolvido essa questão, ele se volta para o homem enfermo e vai dar a ele uma ordem expressa: estende a tua mão. Aquele homem, alheio ao que os fariseus faziam, porque é necessário isso, meus irmãos. Se nós queremos realmente viver as coisas que o Senhor tem para nós, é necessário que nós não estejamos apegados aos fariseus. Não estejamos caminhando como um fariseu e nem apegado àqueles que são. Porque é um cuidado que nós temos que ter. Às vezes a gente nem devia estar envolvido naquilo ali. E está se apegando com gente que é atraso, que é atrapalho. E está perdendo aquilo que Jesus tem. Esse homem, ele está alheio às palavras dos fariseus, ao que eles estão fazendo. Ele deixou Jesus tratar disso. Mas agora, quando Jesus fala com ele, ele responde ali com obediência imediata. E o resultado é esse resultado glorioso. O texto diz que ele estendeu a mão, ela foi restaurada e ficou boa como a outra. Plenamente restaurada. Que coisa maravilhosa. Você não tem noção disso não, né? Você já viu alguma coisa na ciência reconstituir a mão que está, vou usar as palavras aqui, torta, ressequida, atrofiada, provavelmente com os nervos, as terminações nervosas aqui, talvez nem funcionando mais. Era assim que esse homem andava. Não tem como a gente ilustrar aqui, mas era uma coisa que o impedia certamente. Gente, diante das pessoas na sinagoga, a sua mão ficou perfeita. Jesus fez isso. Diante de toda aquela situação, Jesus ainda se importa com as pessoas que precisam ser restauradas. Também é esse o ambiente da igreja. Tem gente atrapalhando, mas tem gente que está precisando de Jesus e está atento a essa palavra. E quando a palavra de Jesus chega, Jesus restaura. Esse homem estava lá. E assim, meus irmãos, há muita gente no meio da igreja. Muitas pessoas que estão com problemas severos, passam por dificuldades profundas, alguns problemas que não têm solução pela medicina, assim como aquele homem tinha um problema sem solução, pessoas com traumas, pessoas com problemas que parecem nunca ter solução, que não os deixam dormir, que os enfraquecem, os entristecem, os deixam mal diante da sociedade. Assim é o meio da igreja. Pessoas que estão como aquele homem. Mas Jesus, meus irmãos, mais uma vez, ele realizou uma cura ali extraordinária. Sim, meus irmãos, Jesus, ele pode curar as pessoas. Ele pode curar os traumas, ele pode curar os corações machucados. E é interessante aqui para nós que Jesus estava ali na sinagoga. A sinagoga é um ambiente de ensino, assim como a igreja também é um ambiente de ensino. E ele estava ali, como sempre fazia, indo também para ensinar. Mas além de ensinar, Jesus agiu. Porque o ministério do ensino não pode estar dissociado do ministério do socorro. Jesus ensinava a palavra, mas Jesus socorria os aflitos. E eu termino com essa reflexão para nós. Nós amamos a palavra e precisamos amar. Mas precisamos também estar dispostos a socorrer os aflitos. A pregar a palavra, mas abraçar. Pregar a palavra, mas doar, entregar, socorrer. Cuidar das feridas, das dores, orar por aqueles que precisam. Parar com isso que muitas vezes nos inibe de fazer aquilo que as pessoas precisam. Nós precisamos ser hoje aquilo que Jesus estava sendo ali para aquelas pessoas. Não porque nós temos poder em nós mesmos, mas porque hoje é por meio de nós que Jesus opera, ama e cuida das pessoas. Amém? Que aqueles que se encontrarem
em nosso caminho, talvez como esse homem, precisando de zelo e cuidado, possa encontrar em nós a figura de Jesus, o amor de Jesus para curar, restaurar e libertar. Amém? Fique de pé no seu lugar, vamos orar em nome de Jesus.